Agradecemos a sua presença aqui conosco hoje de noite. Apreciamos o esforço feito, mesmo sendo chuvoso. É bom ter um salão lotado. E nós esperamos ter uma reunião de grande proveito e bênção para todos nós. As reuniões vão continuar, então, amanhã de noite, sendo quarta-feira, também quinta e sexta, na vontade de Deus. Estamos olhando para assuntos proféticos que têm a ver com todos nós. Realmente, de uma forma ou outra, esses assuntos têm a ver conosco. E nós vamos participar. Nós vamos presenciar muitos desses assuntos que nós vamos tocar nessas reuniões, estas noites. Então, convidamos a todos para voltarem. E nós podemos prometer que haverá uma palavra dirigida para cada pessoa. Mesmo pessoas não salvas. Queremos que tais pessoas aproveitem também. Hoje nós vamos ler em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Versículo 1. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. Eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante a pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, 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 o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Vamos entrar no capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando, com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler.
nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas, salvos de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantaram um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vamos para capítulo 19. Capítulo 19. Versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o largar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos ter que ler mais uns versículos, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim
estaremos sempre com o Senhor. Vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 10, 2 Coríntios 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. 1 Coríntios, capítulo 3. Versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada Se a obra de alguém edificou nesta parte permanecer, esta receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo. A gente pode continuar lendo versículos até relevantes, mas o que nós temos lido certamente vai servir para ocupar a nossa mente por uma hora. Então, irmãos, nós concluímos a reunião ontem à noite pensando no valor de uma igreja de Deus, numa determinada localidade. Eu disse ontem à noite que eu não conheço um privilégio maior do que fazer parte de uma igreja de Deus. Realmente, para mim, é como um pedacinho do céu aqui na terra. E cabe a nós, como crentes do Senhor Jesus Cristo, fazendo parte de uma igreja de Deus, dedicar-nos a nós mesmos, à igreja de Deus, com entusiasmo e com um exercício espiritual. Oh, amados irmãos, eu apelo para todos nós aqui presentes, para não sermos apenas passageiros, observando o que se faz ali na igreja de Deus. Nós devemos ser exercitados para participar, para ter parte. Para ter parte quer dizer ter comunhão. E assim, amados irmãos, com entusiasmo, com exercício no nosso coração, devemos tentar, pelo menos, promover os interesses de Deus aqui na terra, servindo-nos da igreja de Deus, da qual nós fazemos parte, para realizar alguma coisa, para agradar aquele a quem amamos. E um privilégio fazer parte de uma igreja de Deus. Vamos continuar pensando então nessa faixa que nós temos aqui atrás de mim esta noite. E nós já pensamos sobre a importância das igrejas de Deus. Por exemplo, temos 7 igrejas aqui no início do livro do Apocalipse. Capítulos 2 e 3 nós temos essas 7 igrejas. Eu expliquei ontem à noite, mas vamos recapitular um pouquinho só, que essas igrejas realmente existiram no século I. Em Éfeso, Esmirna, como nós vemos aqui, Pérgamo, Tiatira e assim por diante. Eram igrejas de Deus de verdade. E nós observamos que pelo menos o Salvador teve que repreender 5 delas. Levando-nos a pensar no fato que pode haver defeitos, falhas, deformidades numa igreja de Deus. Nunca vamos encontrar uma igreja absolutamente perfeita, mas como eu apelei,
ontem à noite. Não cabe a nós nos conformar com os defeitos que nós podemos enxergar. Vamos fazer o máximo possível para eliminar os defeitos. Como é que nós poderes do Santo que habita em nós? Para não dar problema para esse tipo de assunto neste momento. Tem um terceiro ponto de vista. Porque essas 7 igrejas nos apresentam uma vista panorâmica da época da igreja, da época do Espírito Santo, desde Pentecostes até ao arrebatamento. E você pode enxergar aqui, por exemplo, Éfeso representa esse período mais ou menos a partir do ano 70 até o ano 170. A igreja, vamos dizer, pós-apostólica. Aquele período, aquela era pós-apostólica, a partir do ano 70, mais ou menos, até o ano 170. O que aconteceu? O amor de muitos começou a esfriar. E isso que nós lemos ali naquela carta, por exemplo. O Salvador lamentou que os crentes lá naquela igreja em Éfeso tinham deixado o seu primeiro amor. E o Salvador, o Senhor das igrejas, aquele que andava no meio das igrejas, observando as condições espirituais, lamentou. Sentiu profundamente que eles tinham deixado o seu primeiro amor. Amados irmãos, eu apelo para todos nós, olhar para nós mesmos, para verificar que não deixemos o nosso primeiro amor. Vamos manter aquele fervor, entusiasmo, exercício, aquele amor ardente para com o nosso Salvador. Mas como é que eu posso fazer isso, diz alguém? Tirando tempo para andar junto com Cristo. Abrindo a Bíblia para ler sobre a pessoa de Cristo, para acompanhá-lo, por exemplo, nos Evangelhos, para enxergá-lo, para apreciá-lo. As páginas da Bíblia estão cheias de informações a respeito do nosso Salvador. Então, irmãos, vamos manter o nosso irmão, o nosso amor para com o Senhor Jesus Cristo. E assim nós podemos desenvolver nesse assunto. Esmirna, por exemplo, representa o período a partir de 170 até mais ou menos 312. O que aconteceu no ano 312? Um imperador ali em Roma, Constantino, ele alegou se converter a Deus. Ninguém tem certeza disso. Acredito que ele era um homem astuto. Mas pelo menos, ele confessou a salvação. Assim, terminou a perseguição nessa era aqui a partir de 170 até 312. Foi um período dificílimo de perseguição contra os crentes. E muitos crentes morreram por causa da sua fé no Senhor Jesus Cristo. E sabe, tem histórias horrendas quanto às maneiras pelas quais essas pessoas morreram. Não dá para ler, sabe, sendo uma pessoa sensível, essas histórias. Como pessoas foram crucificadas, outras pessoas foram lançadas para as feras, outras pessoas foram queimadas vivas. Mas com Constantino se convertendo a Deus, tudo isso cessou. Pós-fim a perseguição. Então parece que o diabo não atuou mais como leão, como nos dias, vamos dizer, dessa época da igreja em Esmirna. O diabo tornou a atuar como se fosse um cordeiro
um cordeiro. Quem sabe uma serpente, com astúcia, criando amizade entre aqueles que confessavam o nome do Senhor Jesus Cristo e o mundo. Mas eu não quero desenvolver esse assunto. Estou falando assim para abrir o apetite dos nossos irmãos, porque tem livros disponíveis. Certamente, seu Samuel tem um livro sobre Apocalipse escrito por Jim Allen. Ele tem várias páginas dedicadas para esse tipo de coisa que estou tentando ministrar neste momento. E você pode comprar aquele livro e aproveitar aquilo que está escrito. Ele entra nesses assuntos com grande detalhe e explica muita coisa de uma maneira compreensível até sobre essas épocas representadas por essas igrejas. Mas, amados irmãos, o grande evento do arrebatamento há de pôr fim à época das igrejas de Deus. Para que evento? Que evento? O arrebatamento. Milhares e milhares de pessoas serão retiradas de uma forma violenta deste mundo, num instante assim, para se encontrar com o Senhor nos ares. Oh, que momento espetacular! E esse momento há de ficar marcado na nossa mente, eternidade adentro. O momento em que nós havemos de ter, vamos dizer, a nossa primeira olhada para o nosso bendito Salvador. Nos ares, entre as nuvens. De repente, vamos enxergar o glorioso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje de noite nós vamos pensar nesse grande evento, o arrebatamento. E vamos ter que incluir o tribunal de Cristo. E nós vamos comentar sobre esse grande evento, o tribunal de Cristo. E vamos pensar no momento em que esse grande evento há de se realizar. O que vai acontecer nesses dias, estou dizendo dias, mas esses momentos do tribunal de Cristo? Quem há de avaliar? Quem é que há de avaliar os crentes que hão de comparecer diante do Salvador? E o que vai acontecer mesmo? O que será o resultado? Vamos tocar nesses assuntos hoje de noite. Em seguida, nós temos as bodas do Cordeiro. Mais um grande evento memorável. Nunca vamos esquecer desse momento. As bodas do Cordeiro. Quando nós, crentes do Senhor Jesus Cristo, fazendo parte da igreja, a noiva do Senhor Jesus Cristo, vamos nos unir a Cristo em casamento. E temos as bodas. Onde? No céu. O momento em que nós devemos de nos unir junto com Cristo. Vamos pensar no significado daquilo. Eu não sei se nós vamos poder tocar sobre a nossa vinda junto com Cristo. Descendo do céu, o Salvador sentado num cavalo branco, e nós vamos segui-lo. Sabe, quando eu estou pensando nisso, é muito difícil para nós imaginar o que isso vai ser para nós. Nós também sentados em cavalos brancos, descendo, junto com Cristo. Vamos dizer, nós seguindo o grande rei guerreiro Salvador. Ele sentado no cavalo branco lá na frente, nós seguindo. Cada um sentado num cavalo branco. E nós vamos descer juntamente com Cristo. Não vamos parar na terra. Nós vamos ficar suspensos acima da terra. Na Nova Jerusalém. Mas desse ponto de vantagem,
nós vamos poder acompanhar o Salvador, ajudando-o para administrar o seu reino aqui neste mundo. Mas se não tocarmos nesse assunto hoje de noite, vamos tocar no assunto outra noite. Deus nos ajudando. Mas, amados irmãos, vamos pensar agora no arrebatamento. Que momento! E a verdade é que o arrebatamento pode se realizar no decorrer desta reunião. Pode. Será que nós estamos vivendo naquela expectativa de nos encontrar com Cristo a qualquer momento? O jeito deste mundo está para ficar um pouco, pelo menos bastante mais convencidos que a vinda de Cristo deve estar bem próxima. Deve. Eu estou olhando para todos aqui presentes. Será que você está preparado para participar no arrebatamento? Quem vai participar, diz alguém? Apenas pessoas salvas. Pessoas não salvas não participarão. Ficarão aqui na terra. Não vão saber nada a respeito do arrebatamento até depois do grande evento. A notícia vai se espalhar pelo mundo. Milhares de pessoas acabaram de desaparecer. E quem sabe você há de ouvir uma notícia assim. Você está preparado? Eu apelo para você pensar na necessidade de buscar a salvação. Eu estou falando com pessoas que têm o costume de ouvir a palavra de Deus. E você tem ouvido da vinda do Senhor Jesus Cristo, do arrebatamento. Mas por que você se encontra tão complacente? Não, amigo. Cabe a você se virar para buscar a sua própria salvação, porque não há tempo para perder. Mas felizmente eu posso lhe apresentar um grande Salvador idôneo, capacitado para poder salvar a você, lhe dar a vida eterna. Mas diz alguém, como é que eu posso me preparar? O Salvador já morreu sobre a cruz do Calvário, deu a sua própria vida, mas que Salvador! Declarando o seu grande amor para conosco, ele deu-se à cruz e entregou-se a si mesmo à morte de cruz. Mas lemos, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E assim o Salvador, sobre aquela cruz, suportou aquele peso infinito das nossas iniquidades. E padeceu, sofreu a ira de Deus. É para nós provarmos no inferno para sempre. Mas o Salvador morreu por nossos pecados. Consumou a obra. Satisfez o coração de Deus. Deus não exige nada mais. Deus está plenamente satisfeito com aquilo que Cristo fez sobre a cruz. Por causa disso, Deus tem como oferecer gratuitamente a salvação, perdão a todo pecador. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Você querendo a vida eterna, oh, que você venha se humilhar perante Deus e confiar no Senhor Jesus Cristo. Estou me lembrando daquele momento na minha vida. Faz 41 anos. O momento em que eu recebi o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Eu entendi pela palavra de Deus que o Salvador tinha morrido
por meus pecados. Eu disse basta. Eu aceito-o como meu Salvador. E naquele momento, sentado num sofá, eu comecei a seguir o caminho para o céu. Eu me preparei. Naquele momento em que confiei no Senhor Jesus Cristo. E você pode se preparar. A luz da vinda de Cristo. Pode se preparar onde está sentado. Ocupando-se com Cristo. Que você confie nele para a sua salvação. Isso quer dizer que com o grande evento do arrebatamento, você estará preparado para a necessidade de buscar aquele tesouro. Eu garanto o máximo de esforço para buscar aquele tesouro pessoalmente. Sabe? Nós somos como um tesouro para o Senhor Jesus Cristo. Nós somos preciosos para Cristo. E nesse momento do arrebatamento, Ele mesmo há de nos buscar. Eu gosto disso. Ele mesmo. O que Ele vai fazer? Ele há de descer até as nuvens. O que há de acontecer então? Como nós lemos aqui no capítulo 4 de Apocalipse, embora não tenhamos uma referência declarada aqui em Apocalipse capítulo 4 ao arrebatamento, nós acreditamos com todo o nosso coração que o que nós lemos, pelo menos faz-nos lembrar desse momento, do arrebatamento. Quando alguém instruiu o apóstolo João dizendo, sobe aqui. Sobe aqui. Nós vamos ouvir palavras assim, quem sabe. Sobe aqui. O próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz alarido. Alarido quer dizer clamor. Acredito que Ele mesmo há de clamar. Ele há de abrir a sua boca, dando-nos instruções. Sobe aqui. E num instante, vamos obedecer. Vamos subir ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Que momento! Que momento! Quem há de subir? Apenas os salvos. Pessoas que conhecem a Cristo. Eu sei que aqui em Porto Alegre nós levantamos o assunto sobre Israel. Será que Israel há de participar no arrebatamento? Eu não quero desenvolver esse assunto, amados irmãos, aqui nesta reunião. Mas você me apertando, eu diria não. Porque eu já passei um bom tempo estudando em Daniel. Daniel capítulo 12. Os primeiros 4 versículos. Aqui nós temos ali uma ressurreição literal, isto é, de verdade. Ou será que nós temos algo simbólico? Você tem como responder? Você respondendo àquela pergunta, então você vai ter uma boa ideia se Israel há de participar no arrebatamento ou não. Pessoalmente, eu estou inclinado a dizer que temos ali em Daniel capítulo 12, versículo 4, uma ressurreição literal de Israel. Para mim não pode ser outra coisa. Então isso me ajuda para poder dizer que eu prefiro pensar que apenas a igreja há de participar no arrebatamento. Mas outros irmãos podem me contradizer. Mas tudo bem, eu não posso argumentar, eu não posso ser dogmático. E nem os nossos irmãos que pensam de outra maneira. Então vamos ter que ficar assim, amados irmãos, mas pelo menos eu tenho dado o meu parecer. A igreja há de participar
no arrebatamento. A igreja é distinta, preciosa para o Senhor Jesus Cristo. Os eventos. O que é a ordem desses eventos? O que há de acontecer? Está escrito ali, em 1 Tessalonicenses capítulo 1. Que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso quer dizer, amados irmãos, com a descida do Salvador, os crentes que já morreram desde Pentecostes até o momento do arrebatamento, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Acredito que os túmulos não serão abertos. Não precisam estar abertos para deixar os corpos sair. O próprio Senhor Jesus Cristo, com o seu poder infinito, ele tem como extrair os corpos dos túmulos sem abri-los. Isso quer dizer que os mortos terão uma pequena vantagem sobre os salvos vivos. A Bíblia diz, ressuscitarão primeiro. Primeiro. Então os mortos hão de sair dos túmulos primeiro. Estarão entre as primeiras fileiras ao subir ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Quem sabe eu estou falando com alguém e você sepultou um ente querido, salvo pela graça de Deus. Seu ente querido há de ressuscitar primeiro. Primeiro. Você, logo atrás, vai subir também. Mas nós vemos, depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles. Diz ali, juntamente com eles. Então, de uma certa forma, todos nós havemos de nos encontrar com Cristo na mesma hora. Cercando o Salvador ali nas nuvens. Enxergando o Salvador pela primeira vez. A que momento? Será que vamos nos prostrar diante dele? Quem sabe não vamos ter tempo para fazer isso? Pelo menos estou imaginando, amados irmãos. Tudo isso há de acontecer num instante. Ele há de nos levar para dentro do céu. O arrebatamento. Diz alguém o significado dessa palavra arrebatamento. Arrebatamento quer dizer retirar de uma forma violenta. De uma forma repentina. Sabe? Arrebatado. Algo que há de acontecer num instante. Num abrir e fechar de olhos. Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 15. E nós devemos nos encontrar com o Senhor nos ares. Eu espero que todos aqui, que todos nós devemos de participar. Se não, que você faça questão de buscar a sua salvação. Amados irmãos, enquanto nós estamos lá no céu, enxergando o Salvador, naqueles instantes, enchendo a visão da nossa alma com a gloriosa pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que vai ser das pessoas aqui na terra? Quando o pai da família se levantar e cerrar a porta, e começar a estar de fora, e a bater a porta dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Conforme a Bíblia, eu acredito firmemente que aqui na terra, principalmente entre aqueles que conhecem a mensagem do Evangelho, mas que não se salvaram, há de haver grande remorso, pesar e contrição. Eu não posso imaginar os sentimentos dessas pessoas. Os momentos subsequentes ao arrebatamento. A descoberta. Aquilo que eu temia acabou de acontecer. Eu acredito que em breve, por causa da operação do erro,
esses pobres coitados hão de se contentar, hão de se conformar. Quem sabe hão de virar os maiores inimigos de Deus, recebendo a marca da besta, participando nas hostilidades, na iniquidade daqueles dias terríveis. Mas nós vamos deixar isso para outra noite. Porque você há de estar na terra depois da vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu apelo para você buscar a sua salvação. Talvez Deus esteja avisando você pela última vez, esta noite, nesta reunião. Que você não tape os seus ouvidos. Lemos ali em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, que o Salvador mesmo diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. O meu galardão está comigo. Parece que isso indica que o Salvador vem com o galardão para cada crente. Então, isso leva-nos a pensar no fato que o tribunal de Cristo, esse grande evento aqui, há de se realizar, eu ia dizer, logo depois do arrebatamento. Logo depois. Você, amados irmãos, por exemplo, seu Samuel tem um livro escrito por um homem chamado Dwight Pentecost. Ele diz que o tribunal de Cristo há de se realizar nos ares. Não, amados irmãos, não precisamos pensar assim. Porque o nosso encontro com Cristo nos ares será muito, muito breve. Atualmente eu estou preparado a dizer que o tribunal de Cristo há de se realizar no céu. No céu. Por que não? Por que não? Tipo de plataforma, como nós temos aqui, acessível por degraus. Salvador há de se assentar no tribunal. Esse lugar elevado, bem exposto, visível. E nós lemos em 2 Coríntios capítulo 5, Romanos capítulo 14, e onde nós lemos em 1 Coríntios capítulo 3, que cada um de nós, há de comparecer diante de Cristo. Isso quer dizer, amados irmãos, que vai chegar um momento da nossa vez para comparecer diante do Salvador. Não, amados irmãos, eu não tenho saudades desse momento. Para falar francamente. Para mim, é um momento muito sério. O que vai acontecer, diz alguém? O crente será, vamos dizer, virado de dentro para fora. Completamente exposto. Porque o Salvador há de escrutinar a vida do salvo. Desde aquele momento da sua conversão até o momento da sua morte ou do arrebatamento. Ele há de avaliar a vida desse crente. Os motivos. Por que ele fez certas coisas. Ele há de examinar os motivos. O que foi que nos levou a fazer certas coisas? Os trabalhos para Deus. Ele há de avaliar o próprio trabalho. Ele há de avaliar o nosso caráter cristão. Nada há de escapar
a atenção do Salvador. Está enxergando agora a seriedade da hora? A gravidade do momento? Do tribunal de Cristo? Cada um receberá louvor. Acredito, amados irmãos, que cada um, salvo pela graça de Deus, receberá um galardão. Uns mais, outros menos. O que você há de receber? Você não está vendo a seriedade? Mas diz assim, o que vai determinar então? O valor do meu galardão? A sua fidelidade agora? O esforço que você faz agora na Igreja de Deus? O seu viver como cristão? Os motivos, por que você trabalha? Ali na escola dominical, por exemplo, aquelas pessoas que você leva para as reuniões. Por que você faz isso? Só para ser visto diante dos irmãos? Ou você faz isso para agradar a Deus? Salvador. Ele há de avaliar. Lemos em João capítulo 5 que a ninguém Deus julga. Mas ele já deu ao seu Filho todo o juízo, indicando para nós que o Salvador, ele há de fazer esse trabalho de escrutinar o nosso trabalho, a nossa pessoa. Ele há de recompensar, de acordo com a avaliação do Salvador. O que nós vamos receber? Vamos pensar nas coroas. Coroas. Eu acho que não vamos ter uma coroa literal, de verdade. Mas ele há de recompensar de uma forma visível. Pode ser através da nossa posição no reino milenar do Senhor Jesus Cristo. A nossa posição há de indicar a nossa fidelidade aqui no mundo. Você tendo responsabilidade sobre 10 cidades, isso vai indicar para mim, olha, você foi fiel. Cabe eu tendo responsabilidade sobre uma cidade, você vai ficar sabendo sobre mim, o Lindsay não foi tão fiel. Sabe? Aquilo que nós devemos de receber, amados irmãos. Nós lemos em Apocalipse capítulo 4, versículo 10, a respeito da coroa que nós vamos lançar. A nossa coroa aos pés do Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. Como se estivéssemos dizendo, tu és digno de receber toda a glória e honra. Nós não merecemos nada, mas tu mereces tudo. E nós vamos lançar as nossas coroas aos pés do Salvador. Eu acho, amados irmãos, que eu vou ficar mais feliz depois do tribunal de Cristo. Não será um piquenique. Um tipo de coisa como festinha das crianças na escola dominical. Eu não vejo isso no tribunal de Cristo. São momentos de grande seriedade. Nós temos lido em Apocalipse capítulo 19, do linho fino, que são as justiças dos santos. Linho fino, resplandecente, que são as justiças dos santos. De uma certa forma, nós estamos tecendo nossas vestes agora. Vestes que nós havemos de usar nos céus, eternidade adentro.
Vamos tomar muito cuidado, amados irmãos, que estamos tecendo muito bem, com capricho. Usando os materiais de máximo valor. Cabe a nós caprichar agora, como crentes no Senhor Jesus Cristo, para podermos ganhar o máximo possível lá no tribunal de Cristo. Depois do tribunal de Cristo, nós temos esse outro evento, as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. Casamento. Já somos noivados. Mas conforme os casamentos orientais, o noivo vem para a casa da noiva para levá-la à casa do pai. Tem as núpcias. E em seguida, tem a festa. A ceia das bodas do Cordeiro. Isso indica, já que nós somos noivados, vamos dizer, o Salvador sendo noivo, ele vem para nos buscar. Como o costume a respeito dos casamentos orientais. Ele há de nos levar para a casa do Pai. Isso que nós estamos aguardando. É na casa do Pai, o casamento, as núpcias, hão de se realizar. Nós vamos nos unir ao Salvador. Estou me lembrando um versículo aqui, em Efésios capítulo 5, versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Será que dá para dizer, amados irmãos, que temos o momento do casamento? As bodas do Cordeiro, aqui neste versículo. Cristo apresentando para si mesmo, a Bíblia diz, para si mesmo. Ele recebendo a noiva para si mesmo. Uma noiva sem ruga, sem mancha. Diz aqui, igreja gloriosa, igreja deslumbrante, maravilhosa, esplêndida. Para que momento para o Salvador tem prazer na sua noiva? Mas será que dá para imaginar os nossos sentimentos nessa hora? Diante do Salvador como noivo, isto é, Ele como noivo, nós como noiva. Ele tomando para si mesmo a sua noiva. Acredito, amados irmãos, que Ele terá grande prazer para apresentar a noiva diante do Pai. Aqui, Pai, a minha noiva. Eu morri na cruz para ter essa noiva ao meu lado. Oh, amados irmãos, são momentos que nunca vamos nos esquecer. Durante os tempos infindos da eternidade. E havemos de acompanhar o Salvador para sempre. As bodas do Cordeiro. Eu mencionei a ceia das bodas do Cordeiro. As festividades. Eu confesso, eu não estou bem convicto quanto ao período em que a ceia há de se realizar. Você pegando um livro, esse livro pode dizer que a ceia das bodas do Cordeiro há de se realizar durante o reino milenar do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Nós temos os convidados, Israel, por exemplo. Mas eu acho que eu vou deixar você pensar nesse assunto. E você encontrando a resposta certa, eu peço para você contar para mim. Porque eu gostaria de saber.
precisa saber. Mas quem sabe a ceia há de se realizar lá no céu. As festividades, os momentos de tremenda alegria, foi do casamento. Mas, amados irmãos, nós temos um futuro glorioso. Vamos viver as nossas vidas à luz disso. Vamos caprichar quanto ao nosso viver como crentes do Senhor Jesus Cristo. É você que não é salvo. Oh, que você venha tratar do assunto hoje de noite, sem mais demora. É que você confie em Cristo para a sua salvação.